Boa noite, irmãos. Boa noite também a você que está em sua casa e pode cultuar conosco essa noite, que possamos juntos agradecer e render graças ao Senhor por todos os momentos que nós passamos nesse dia, por tudo que nós já contemplamos do Senhor em nossas vidas, e é maravilhoso saber que Ele é por nós. Quantas orações que nós fizemos no decorrer dessa semana, no decorrer desse dia, e nós vemos que o nosso Deus já tem providenciado respostas para elas. Então temos motivos para honrar, agradecer, bendizer o santo nome do nosso Deus. E que a cada momento de nossas vidas possa ser um momento especial e único, porque nós estamos diante de um Deus vivo, digno de toda a honra, glória e louvor. Em Salmos 98, versículo 4, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento, engrandecer o santo nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, lhe somos gratos por grandes coisas, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos ao Senhor por aqueles que se encontram aqui, para juntos, ó Pai, adorarmos e bendizer o teu santo nome. Agradecemos àqueles que estão em suas casas, que por motivos, ó Pai, não podem estar aqui, mas também conosco estão cultuando ao Senhor. Que possamos ouvir do Senhor, que possamos ter do Senhor constantemente a certeza de que estás conosco, e que possamos buscar ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Então coloque, ó Pai, esteja, Senhor Jesus, nas nossas vidas, mostrando, Senhor Deus, a cada momento o seu poder, e é o que nós temos contemplado em cada momento de nossas vidas. Obrigada por essa noite. Esteja continuando a falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Rei, porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece, nos faz crescer. Então, se você tem condições, coloque-se de pé onde você está aqui, na sua casa, alegre-se e exalte o Senhor conosco. Para sempre.
nossas vidas, celebrar o santo nome do Senhor, bendizer a Deus nome em todo o tempo. E creia que mesmo em momentos difíceis ou momentos de alegria, nós temos que bendizer e exaltar o nome do Senhor. Cante, vamos adorar ao nosso Deus, eu te bendirei. Não importa o momento, bom ou ruim, bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre. Neste momento, temos o privilégio, além de prestar culto ao Senhor, cantar louvores ao nome do nosso Deus. Nós podemos também agora participar do momento da dedicação de bens e vidas. Fique à vontade para fazê-lo, enquanto nós adoramos ao Senhor e declaramos que não há outro como o nosso Deus, não há outro como tu, Senhor. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele é o ar que eu respiro. Ele é tudo para nós. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos.
sei que tem preparado muito mais além do que nós pedimos ou pensamos ou do que sonhamos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, como é bom render graças ao Senhor e adorar o Teu nome aos dias poderes. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra que ouvimos através da Tua palavra da Bíblia. Obrigada, Senhor Deus, pelas canções, pelos louvores que entoamos, ó Pai, ao Teu santo nome. E continua, ó Pai, a falar aos nossos corações, ó Pai, através da vida do pastor Jadson. Usa, Senhor Deus, o seu servo, ó Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos. Adoramos ao Senhor, agradecemos também pelos aniversariantes dessa semana da nossa igreja, pelos enfermos, ó Pai, que foram colocados, ó Pai, diante de Ti, pelos milagres que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, na nossa família, cada dia de nossas vidas, pelo sustento, ó Pai, pelo nosso sustento nas nossas casas, pelo sustento, Senhor Deus, da Tua obra. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós ainda temos condições, ó Pai, de adorar e servir ao Senhor. E para nós é um privilégio, ó Pai. Então, continua a falar aos nossos corações, para que nós possamos ouvir do Senhor a mensagem, ó Pai, que necessitamos. E seja da vontade do Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chamar o pastor Jadson aqui. Que o nosso Deus esteja usando a vida do pastor, que o nome do Senhor possa ser engrandecido através da sua vida. Agora sejam dadas ao Deus de Israel, o nosso Deus, o eterno e soberano das nações, a qual nos escolheu. Estamos aqui com o único propósito de dar louvor, honras e glórias a esse Deus bendito. Sou o pastor Jadson, sou membro da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Estava pastoreando até o final de novembro, me desliguei agora recentemente. Estamos atentos à voz do Senhor e disponíveis para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa noite quero convidar você mesmo sentado, está abrindo a tua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículos 16, 17 e 18. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar extraindo algumas questões do capítulo 1, tirando alguns princípios, na verdade um princípio para nós, e também no decorrer do capítulo 3 a gente vai estar pensando um pouquinho também em outros dois pontos que são fundamentais para esse tempo no qual nós estamos vivendo, um tempo de prostração, de idolatria, apostasia, um tempo de pandemia. Mas talvez o menor dos nossos problemas seja a pandemia, que ela vai passar. Você crê nisso? Amém? Amém. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai passar. E mesmo que não passe, nós temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Todos acharam, amém? Amém. Tem projeção? Mas não já não tem problema. Daniel, capítulo 3, 16, 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. 18. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oramos
ao Senhor. Deus, Pai de amor, o Senhor que reina soberanamente sobre todas as coisas e sobre tudo, nós nos apresentamos em adoração, louvor e culto ao Teu nome. Estamos aqui porque entendemos que foi o Senhor mesmo quem nos chamou. E as nossas mentes já totalmente modificadas quanto aos rudimentos desse mundo, hoje nós nos prostramos em rendição e louvor a Ti. Sei, Deus, que a partir dos cânticos, leitura da palavra, o momento de devocional e abertura desse culto, o Senhor já tem ministrado a essa igreja. Continue falando, usando-nos como instrumento nas Tuas mãos, para o louvor e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Eu quero rapidamente contextualizar o que se passa aqui nesse livro de Daniel, mas eu preciso ir lá atrás, pensar um pouquinho sobre a nação de Israel pré-constituída. Abraão, Isaac, Jacó, vai para o Egito, 400 anos, primeiro José, depois 400 anos, Deus providencia um libertador, esse libertador é Moisés, eles caminham 40 anos no deserto e logo depois eles entram na terra prometida. Entrando na terra prometida, Josué é aquele que conduz todos os processos, morrendo Josué no período de juízes. E um dos principais juízes de Israel se chama Samuel. E Samuel, dentro desse contexto, era juiz, ele decretava as falas, ele julgava as pessoas. E em determinado momento, obrigado meu irmão, em determinado momento, há algo que foge do planejamento de Samuel. Deus já sabia que isso ia acontecer. O povo começa a clamar por um rei. Você sabe muito bem que Saul foi o primeiro rei, reina 40 anos, depois vem Isbosete, reina 2 anos, para depois vir Davi e Salomão. No tempo de Davi, Davi cai em adultério, há um probleminha técnico ali, e aí há uma condenação para a casa de Davi. O trono iria permanecer na casa de Davi, mas no outro reinado, no reinado futuro, haveria uma divisão. Isso acontece. Roboão, filho de Salomão, então, assume o reino de Judá, e Jeroboão assume o reino de Israel. Há 10 tribos em Israel, 2 tribos em Judá. E Judá, pontualmente, aparecia um rei que adorava a Deus, que era submisso a Deus, temente a Deus. Mas em Israel, todos os reis eram rebeldes e se deixavam levar por tudo aquilo que Deus dissera, para que eles não fizessem, não dessem os filhos em casamento, não fizessem aliança, não se casassem com as filhas dos cananeus e nem adorar outros deuses, porque na terra de Canaã tinha muitos e muitos e muitos deuses. É isso que eles fizeram. E aí a narrativa bíblica diz que a Síria conquista Israel, leva cativo e não volta mais. Não existe mais essa tribo do norte. Mas Judá permanece, dando uma subida, dando uma descida, adorando a Deus, às vezes em idolatria, e chega um momento onde há o exílio babilônico. E nós chegamos no texto de Daniel. Antes do exílio babilônico, há uma promessa, uma profecia quanto ao retorno para Judá. E então eles retornam, depois dos 70 anos, como essa nação de Israel, a qual nós conhecemos hoje lá na Palestina, e a história mesmo já se explica. Mas, dentro desse contexto, em 3 frentes, Judá é levado, e Daniel e os seus 3 amigos são levados nessa primeira levada. E eu paro aqui quanto à introdução do texto. É importante para mim e para você, nessa narrativa a qual nós lemos, e também já colocamos os irmãos contextualizados no que é a Daniel lá na Babilônia e posteriormente dentro de uma cova dos leões, é perceber que para nós isso é 100% aplicável, que as circunstâncias não vão mudar quem eu sou em Deus.
porque eu não sou movido por circunstâncias. Nesse tempo de pandemia, tem emprego, não tem emprego, bolsa sobe, bolsa cai, dólar sobe, euro sobe e outras coisas mais sobem. Mas eu não fico abatido e nem debilitado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente por causa dessas coisas. Porque o que nos move é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus soberano, acima de tudo, acima de todas as coisas, que eu, como servo do Deus Altíssimo, decidi, através do Espírito Santo, que me convenceu que eu sou pecado, que agora eu tenho que viver para o louvor da glória dele, que foi para isso que nós somos criados. Então, se a vacina vai atender necessidade ou não estou muito preocupado. Se vai ter algumas alianças nesse período, ou pós esse período, também não me abala, porque o que está preparado para nós é a morada celestial. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo muito curto, passageiro. 120 é o decreto, 70, 80, canseira e enfado, e o tempo passa, e as coisas estão acontecendo, e os sinais da volta de Jesus estão muito claros. Mas o diferencial nesse tempo, vai no capítulo 1, por favor, é fazer como esses 3 jovens, que no texto que nós lemos chama-se Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o nome deles de batismo, de nascimento, o nome de referência, o nome que dava uma identidade para eles, não era esse: Misael, Azarias e Ananias. E é a partir do versículo 4 que nós vamos ver essa narrativa e esses pontos iniciais de que, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, eu não sou movido por ela, porque eu sei quem eu sou. Está então Sadraque, Mesaque e Abednego. Após ser trocado o seu nome pelo oficial, pelo eunuco do Nabucodonosor, e troca o nome dele, tira o nome hebreu para agora o nome babilônico, e eles estão naquele lugar de sofrimento, mesmo estando dentro da casa do rei. Um lugar de sofrimento, mas um lugar de perseguição. Mas eles não se abalam, porque eles sabiam quem eles eram. Então, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: jovens, 3. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxestes alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Detalhe: jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. A intenção de Nabucodonosor e toda aquela conquista, não só de Judá, mas de todos os povos que habitavam na face da terra. Uma coisa é importante destacarmos, que não é a Babilônia por si só, não é Nabucodonosor que tem o controle, o poder, a autonomia para poder conquistar tudo aquilo. Já havia uma programação de Deus para exercer juízo contra a terra, contra Judá. Israel já tinha sido levado, porque agora levado, estando lá na Síria, eles também sofreriam, porque também a Síria se torna escrava, cativa, pagando tributos para o rei da Babilônia. Mas existia qualidades, identidade na vida daqueles jovens, mas a figura de Nabucodonosor era desconstruir tudo aquilo que já tinha nele, recebendo instrução dos seus pais, dos seus antepassados, da história de Israel, do povo separado e escolhido pelo Deus eterno. Misael, Azarias e Ananias. Quando a gente olha os 3 nomes deles babilônicos, é uma exaltação aos deuses pagãos, os deuses babilônicos. Basicamente havia 2 grandes
deuses na Babilônia. Existiam muitos mais, mas os que tinham mais destaque era Bel e também Nebo. E quando o nome deles é trocado, eles fazem uma referência e uma exaltação. E o destaque para Abidnego era que era escravo de Nego. Então eles saem de uma posição de servos, de filhos, e Israel, com a identificação do seu nome, quem é que Deus é. Então todas as vezes que tinha um nome, ou o pai anunciava para a sociedade, o seu filho dava um nome com um significado que era para exaltação e glorificação do Deus eterno. Ananias, Deus tem favorecido, Deus foi gracioso. Azarias, Javé ou Iavé, Jeová ajudou. É a ideia de ajuda, socorro e apoio. Então isso estava intrínseco neles. Isso eles viviam com muita intensidade, porque eles sabiam que o nome deles levava a ele ser um representante de Deus ali naquele lugar, ali naquele tempo de escravidão, cativeiro, perseguição, sofrimento, porque independente das circunstâncias, eu não me abato, eu não sou abalado, porque eu sei quem eu sou. Tenho falado nesse período a algumas igrejas e todas as vezes quando vem à mente, eu destaco a nossa característica religiosa de brasileiros. Fomos catequizados por portugueses, padres jesuítas portugueses, que trouxeram Jesus para o Brasil. Sim ou não? Sim ou não? É verdade ou não? Padres jesuítas trouxeram Jesus para o Brasil. Sim ou não? Sim. Só que foi um processo engessadinho, quadradinho, cheio de caguetes. Ok? Mas de qualquer forma, no nosso cotidiano, começamos, e você vê isso todos os dias, talvez você fale isso todos os dias, lide com pessoas que não tem nada a ver com Deus, não são representantes do reino aqui na terra, e sempre tem Deus, sempre tem Jesus, sempre tem misericórdia, tudo porque fomos catequizados como cristãos. Se os islâmicos tivessem adentrado aqui lá naquela época, hoje nós seríamos islâmicos, não seríamos cristãos. Por que eu estou falando isso? Não adianta sair da boca para fora. Há uma necessidade verdadeiramente de saber que eu sou filho. Mas mais do que isso, quando Deus fala bem assim, ó, esse é o meu filho amado, falando de Jesus, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus vai falar, vai chamar, vai conversar a Abba Pai. Naquele momento Jesus está dizendo o seguinte: Deus, Criador de toda a terra, me reconhece como filho. Se, e exatamente nessa vertente, estamos na terra, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, hoje Deus precisa nos ver como filhos. Não sou eu que digo que sou filho. Deus precisa olhar do céu para a terra e ver alguém, Jackson, identificar, aí está um filho, um servo, um crente no Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos em algumas Babilônias. Todos os dias nós lidamos com pessoas com atitudes semelhantes a Nabucodonosor, ou semelhantes aos prefeitos, governadores, sátrapas da Babilônia, que vão sempre criar mecanismos para nos tentar e desviar a nossa fé. Eu sei quem eu sou, então eu mantenho a vigilância, porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Versículo 8: não negocie a sua santidade. Por quê? Porque eu sou instruído na sabedoria de Deus. 1:8.
Porém Daniel, aqui ele fala Daniel, mas também é uma narrativa clara dos outros três, Misael, Azarias e Ananias. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Por quê? Ele decide manter-se na lei que Deus deu para Moisés. Existiam alimentos, aqui o texto fala sobre iguarias, mas existiam alimentos que o povo de Israel não deveria, não podia comer. E a Bíblia não diz quais são essas iguarias, mas no estudo mais aprofundado é muito claro perceber que era tudo aquilo que eles não podiam comer. Por quê? Deus nos chama ao conserto, Deus nos chama a uma vida de santidade. Meu irmão, minha irmã, é impossível ter um relacionamento real, verdadeiro, sincero, singelo com o Senhor Deus, se não vivermos em santidade. É uma busca diária, é um aperfeiçoamento que eu não tenho poder de fazer, mas existe uma ação do Espírito Santo disponível a nós, que já foi derramado sobre nós, Atos capítulo 2, e agora Deus está falando, Deus está mostrando, vai, volta, para, pensa, não negocie quem você é, o nome que você recebeu, porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. E quando nós olhamos Apocalipse, receberemos um novo nome. Mas enquanto estamos na terra, há uma necessidade de permanecermos fiéis àquele que verdadeiramente é fiel. Eu sei quem eu sou. Sou instruído na sabedoria de Deus. Busco diariamente o conhecimento do Senhor nosso Deus. E aí são dois pontos específicos que é importante destacarmos. Jeremias 29 vai dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Deus sabe tudo sobre nós. Se porventura em algum momento há alguma lacuna no nosso conhecimento acerca de Deus, ou a nossa necessidade de aproximação desse Deus, dobra o joelho, se aproxime, se renda. Intimidade com esse Deus bendito. Então, se eu não sei, eu me aproximo. E aí há uma problemática aqui no que diz respeito à instrução de Deus a nós, quando Oséias vai falar da nação de Israel, Oséias 4:6, e vai dizer exatamente isso: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Salomão, quando se depara diante de Deus, e ele todo um império para governar, e Deus pergunta o que ele quer, ele fala: sabedoria e conhecimento, porque a sabedoria está em Deus, o conhecimento está em Deus. Não adianta nós buscarmos outros mecanismos ou outros artifícios, porque não vai chegar em lugar nenhum, até dar uns passinhos, mas não consegue conhecer o Deus eterno. E aí, se nós não conhecemos Deus, nós não sabemos quem somos. Inicialmente pecadores, porque todos estão separados da glória de Deus. Mas uma vez em Cristo Jesus, somos religados a esse Deus bendito, através de Cristo Jesus, o mediador de uma nova aliança. E aí sim, agora eu sou filho, e aí sim, agora eu sou servo. E era nisso que Misael, Azarias e Ananias se apegavam. Eu sei que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu sei que o nosso Deus, o Deus eterno, tem uma promessa para que daqui a 70 anos essa nação seja reconstituída, reconstruída. Os muros, o templo, todos os ritos, todos os cultos, todos os sacrifícios que haviam em Judá e também em Israel. Eu sei quem eu sou. Recebi a mente de Cristo.
É importante destacarmos que se eu sou servo, a minha mente já foi trocada. Se eu sou servo, há uma contínua metanoia em nós que vai fazendo as transformações à medida que eu lido com a palavra de Deus. Tudo que você precisa está aqui. Todas as respostas que você precisa está aqui. Eu lembro muito bem quando caem as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Tinha um adolescente na época, não era pastor, também não estava no seminário. E aí o jovem questionando aquilo, por quê? Aí eu peguei Daniel 8 e pode até não ser uma palavra profética para esse tempo, mas a narrativa ela é perfeita. O bode que sobe vai de encontro aos dois cordeiros que estão em pé. Primeiro cai o que nasceu, que levantou-se primeiro, depois o outro. E depois levantam outras 4 torres. Usa outro termo. É muito real, é muito perfeito. E nós hoje dedicamos muito tempo em internet, que multiplica WhatsApp, Instagram e outras cositas mais. Pastor, mas de quem o pastor está falando? Não era Israel, Isaías e Ananias? É isso. Eu tenho uma identidade. E se tenho uma identidade, eu preciso ser lido pelos outros. Precisa ter uma apresentação clara de quem eu sou e o que Deus tem para fazer através da minha vida. Entendendo quem eu sou, eu preciso também identificar o que Deus espera de mim. As circunstâncias costumam armar algumas ciladas. Recuse o que te torna impuro. Palácio, iguarias, vinho, outras coisas mais que aconteciam nos corredores, nos quartos do palácio da Babilônia. No entanto, aqueles jovens, eles resolvem, aceitam o desafio de Deus para não se contaminar, manter-se puro, limpo, imaculado diante do Deus que é santo. Espera isso de nós, porque quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, é real. Isso não é utopia, isso não é coisa de gente louca, é a verdade. Jesus vai voltar e vai buscar uma noiva preparada, uma noiva pronta, limpa, purificada, vestes limpas para o encontro com o Cordeiro, com o encontro com o noivo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Jesus, Deus e Cristo Jesus, espera isso de nós, temos que nos posicionar como esses jovens que decidiram não se contaminar, não se encantar com as iguarias da Babilônia, não se iludir com o atrativo que vem aos olhos, porque nós vivemos por fé e não por vista. Não é um texto solto na Bíblia, não é um versículo chavão que eu uso para questionar, debater, argumentar. Precisa ser prático, porque eu sei quem eu sou. Filho do Deus Altíssimo. Mas não é porque eu quero, não é porque a cada manhã eu me prostro, eu não falo nada com Deus e agora eu me denomino filho. Não, Deus tem que me ver como filho, e aí eu vou andando como filho, conversando como filho, ouvindo como filho. Dependência desse Deus bendito. Segunda coisa que nós vamos aprender nessa narrativa de Daniel, calculada lá para o capítulo 3, a partir do versículo 8, no capítulo 1, eu sei quem eu sou. As circunstâncias, elas vão sempre ser oscilantes, mas eu não sou motivado por isso.
porque eu sei quem eu sou. Mas diante das circunstâncias, vão ter as pressões contra a sua vida. 3, versículo 8, a palavra diz assim: nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. Capítulo 2. Temos uma narrativa muito clara. Nabucodonosor sonha. Os astrólogos, adivinhadores, feiticeiros, magos não tiveram condições de interpretar o sonho de Nabucodonosor, até porque Nabucodonosor disse o seguinte: olha, eu não vou contar o sonho para vocês não. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e vocês vão interpretar o meu sonho. Aí Daniel vem, na verdade é convocado, e ele revela, declara, anuncia, interpreta o sonho de Nabucodonosor. Ele é elevado a uma posição de destaque na Babilônia e puxa Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora nós estamos na Babilônia. No capítulo 3, após essa fala de Daniel, explicando detalhadamente o que Deus iria fazer, estava fazendo, porque Deus revela o futuro para Nabucodonosor, e isso fica para nós muito claro, toda a narrativa, e nós já estamos no final daquela estátua que Nabucodonosor sonhou, para os irmãos perceberem que a Bíblia é a verdade. Pastor, mas eu sou crente há muitos anos, já sei disso tudo. Então é isso aqui, mantenha-se firme, mantenha-se fiel à palavra do Deus eterno. E aí, após isso, Nabucodonosor vai dizer o seguinte: olha, o Deus de Daniel é sim o Deus dos deuses. Passa um tempo, um ano, entra em cena um Nabucodonosor que vai estabelecer uma estátua para todo mundo adorar. Flautas, vamos ver aqui. Tocaram-se flautas, harpa, cítara, saltério, trombetas e flauta dupla. Quando isso, o som alcançava o coração e aos ouvidos de todos os habitantes que estavam debaixo do poderio de Nabucodonosor, eles precisavam se prostrar e adorar. E os 3 não se prostraram, não adoraram, não cultuaram a esse Deus. Mas aqueles que queriam derrubar e até por inveja, o que esses judeus estão fazendo uma posição de destaque como supervisores de uma província da Babilônia? Não vai ficar assim não. Já tinham um problema com Daniel, e lá na frente tem Cova dos Leões. Mas no caso desses 3, eles armam um cerco, e aí o Nabucodonosor vai ficar irado e manda chamar. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Eu não acredito que vocês, quando ouviram o som, vocês vão se prostrar. Vamos tentar de novo? Nabucodonosor conversando com eles. Toca aí! E aí, e eles não se prostram. Mesmo diante das pressões que a vida impõe sobre nós. A palavra de ordem hoje é depressão. Todo mundo está em depressão. Alguém que você conhece está ou esteve em depressão. Eu não vou entrar nisso. A pandemia chegou, vai passar. Mas as doenças emocionais e psíquicas estão aí. E nós, se nós estamos envolvidos diretamente, estamos envolvidos indiretamente com essas situações e muitas outras que batem à nossa porta. Circunstâncias que na maioria das vezes nós não temos o controle, domínio, não conseguimos resolver. E nunca nós não nos deparamos com uma perseguição ao ponto de alguém chegar ali na porta da igreja: fecha agora porque acabou a liberdade de culto. Nunca tivemos isso.
Mas eles estavam sofrendo isso. Vocês precisam adorar a minha estátua. 3:11. Meus irmãos, nós não cedemos às pressões, mesmo com risco de morte. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Nós não cedemos às pressões, versículo 15, mesmo diante da incredulidade humana. Pois agora, se estáis prontos, Nabucodonosor, é aquela conversa que eu falei aqui, que foi a narrativa bíblica. Não é possível que vocês não se curvar na minha estátua. E aí vai falar no 15. Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a essa estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus, letra minúscula, que vos poderá livrar das minhas mãos? Além de renovar a lembrança deles, ele vai confrontar com total incredulidade o que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego poderia fazer. Tem um problema aqui, porque antes ele chega para Daniel e reconhece o Deus Altíssimo, que é um dos nomes de Deus. O Deus de Daniel precisa ser adorado. Quem blasfemar contra o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, será morto, será lançado na fornalha. E agora, com toda a incredulidade, prepotência, arrogância, soberba, porque ele era o cara na época, Deus tornou-se um coadjuvante. Mesmo tendo essas pressões lá no teu ambiente de trabalho, nos vizinhos, com os vizinhos, na rua que você mora, dentro de um ônibus, dentro de uma padaria, qualquer que forem os ambientes, dentro da igreja, a maioria das pessoas que têm saído das igrejas hoje é por causa de pessoas, sejam as pessoas que estão sentadas ou as pessoas que falam daqui para lá. Independente dessas pressões, nós não podemos esmorecer. As circunstâncias não movem o nosso coração. Mantenha-se firme, mesmo que haja incredulidade, mesmo que haja zombaria, mesmo que haja perseguição. Porque ele vai falar assim: quem é o Deus, ou quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É interessante que eu fui procurar no texto, lá no hebraico, que Deus era esse. Não fala nenhum dos nomes de Deus, mas é uma associação com divindade, porque naquela época tinha muitas divindades, então Deus era mais um na fila. Deus era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não poderia fazer nada segundo a ótica daquele rei, que tinha sim domínio daquela situação, e ele podia sim pressionar e gerar constrangimento àqueles homens. Meus irmãos, nós somos movidos não somos movidos pela circunstância, não cedemos às pressões, pois eu sei em quem eu tenho crido. Existe um hino do cantor cristão 377, e ele vai dizer exatamente isso: mas eu sei quem tenho crido, e sou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso. A gente canta. Os irmãos ainda cantam? Amém. Mas a gente canta, e eu não estou falando dessa igreja, mas muitos de nós não vivem. Na primeira afronta, no primeiro ataque, no primeiro questionamento: você é da igreja? Você é crente? Aí nem pergunta se é. Eu vi isso acontecendo na igreja tal. Aí a gente vai, murcha.
murcha, que vergonha, murcha. E aí a gente não tem coragem de ensinar, argumentar, ministrar. Não é debater não resolve nada, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso ter ousadia para falar. E mesmo que aquele indivíduo não aceite, não seja transformado, não seja resgatado, não mude de vida, mesmo que não haja uma ação de Deus na vida dessa pessoa, eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que o texto diz, versículo 16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te isso. Não precisamos responder-te isso. É tipo assim: você não sabe quem é o Deus de Israel? Você já não foi apresentado ao Deus Altíssimo? Não precisa dizer nada para você. Você já sabe quem é. 17. O nosso Deus, agora em letra maiúscula, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Não somente da fornalha, não tinha acontecido, ele já acreditava, ele já tinha uma convicção, não somente da fornalha, mas também de ti, ó rei. Detalhe no versículo 18: mas se não, fica sabendo, se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes, porque Ele é o Senhor. Provavelmente os irmãos cantam um cântico: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nós temos acesso livre, liberdade. Está prontinho o caminho de aproximação, rendição, relacionamento e intimidade. Porque estamos diante de um Deus que é relacional. Não estamos diante de uma estátua de Nabucodonosor, que tem boca, mas tinha boca, mas não fala, tinha ouvidos, mas não ouve, tinha mão e não podia fazer nada. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. E eu preciso declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Pressões sempre vão ter, nada diferente do que o próprio Cristo falou. No mundo tereis aflições, pressões, aflições, mas tende bom ânimo. Muitas vezes nós esmorecemos, fraquejamos diante das múltiplas impossibilidades que nós temos, e somos frágeis, somos fracos, pecadores. Paulo vai dizer com todas as letras: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é o que eu mais faço. Então nós precisamos ter essa consciência: essa vida não pertence mais a mim, eu já entreguei nas mãos do meu Senhor. Agora eu tenho confiança nesse Deus e vivo na dependência dele. Pode vir o que for, pode ser do jeito que for, mas Deus está no controle. Deus estava lá na Babilônia, cuidando, não só de Daniel, não só de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas todos aqueles que eram fiéis. Tanto é que no retorno da Babilônia para ajudá-los, se casaram lá, constituíram família, já tinham suas casas. Vou voltar não. E aí vão para o remanescente, para recomeçar. E é isso que Deus faz conosco. E por fim, meus irmãos, terceiro e último ponto, já ultrapassei o nosso horário. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sou movido pelas
circunstâncias. Aonde está isso? Versículo 24 e versículo 25. O Deus que está no controle de todas as coisas está agindo diante dos impossíveis e improváveis. 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Se Deus está no controle, por que se desesperar? A palavra ansiedade é uma coisa muito normal nos nossos dias. E mesmo que a gente não fale, a gente sempre está ansioso. Amanhã tem que trabalhar, tem que acordar 5 horas, tem que botar o celular para despertar. E tem, não, pastor, eu trabalho 10 horas, glória a Deus por isso. Mas também vai ter que botar o celular, vai ficar atento, vai. A ansiedade tem tomado os nossos dias. E quantas vezes nós botamos Jesus no canto? Eu utilizar a palavra geladeira. Às vezes é isso que acontece. Põe Deus de lado e eu tomo o controle. É como se eu tivesse uma cordinha. Muitas vezes é isso que acontece. Eu tenho uma cordinha e digo assim: Deus, toma aí na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Ti. E aí Deus move, muda aquilo que eu não consigo, e vai transformando, regenerando, salvando, libertando, e beleza. Daqui a pouco eu começo a puxar, lentamente, não é pressa não. A gente não tem muita pressa para isso. Mas a gente começa a puxar, e aí começa a ter o controle, e daqui a pouco a nossa vida não está mais nas mãos do Senhor. E sabe quando a gente volta para Deus? Quando as coisas desandam. Quando a nossa força não é mais capaz de gerir as mudanças. Mas o nosso Deus, Ele age no impossível e no improvável. Fogo quente, intensificado 7 vezes mais. Os soldados de Nabucodonosor vão levar os 3 para a fogueira, e eles morrem nesse processo. Mas Deus livra. Não estragou roupa, a Bíblia diz. Não tinha cheiro de fumaça, a Bíblia diz. E ele sai intacto. O início do versículo que nós lemos vai dizer que Nabucodonosor ficou impressionado. É isso que o nosso Deus faz. Porque Ele trabalha no sobrenatural. Além da nossa perspectiva, além da nossa expectativa, além dos nossos pilares pré-concebidos pela estrutura familiar, pelo processo de criação, pelo ensino secular, pela faculdade. Deus começa a desconstruir tudo isso quando eu me submeto a esse Deus, em obediência a esse Deus eterno. Deus precisa estar no controle das nossas vidas. Versículo 26. Esse Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é honrado na boca dos incrédulos. E o texto diz: servos do Deus Altíssimo. Aquele homem que antes praticamente obrigou ele a se curvar, agora vai dizer o seguinte: existe só um Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantas vezes, pastor, eu lembro lá da jumenta de Balaão, não só esses textos. Quantas vezes os incrédulos estão declarando vida quando estão abençoando? Isso não é exclusivo da igreja, abençoar pessoas. Mas ele não é crente. Quem disse que tem que ser crente? É um princípio de Deus e é irrevogável. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Quando eu amaldiçoo,
Aí entra moleque, eu xingo, eu sou maldizente, eu desdenho, eu zombo, não, isso é gigante. Isso volta para mim, é natural. Mas aqui Nabucodonosor vai ver a grandiosidade do poder de Deus e vai agora declarar com os próprios lábios que ali quem fizer aquilo foi o Deus Altíssimo. Versículo 28, nele está o livramento. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou a adorar outro Deus, senão o seu Deus. Se pegássemos só esse versículo 28 e trouxéssemos o pastor Nabucodonosor para pregar hoje aqui na igreja, e ele declarasse isso, já seria uma bênção. Falou sobre confiança, falou sobre fidelidade, falou sobre a ação de Deus em favor deles. 3 pontos. É uma mensagem própria. Recebe? Aquele que é incrédulo vai pregar. Pastor, você está exagerando um pouco, mas é isso. Há uma mudança no discurso e no posicionamento de Nabucodonosor, mas eu quero dar destaque ao livramento que aqueles homens receberam, e foi visto por todos que estavam naquele lugar. Irmão, confie, adore. Deus é o único que é o verdadeiro Deus. A adoração não é cantar. Poderíamos, vocês, eu sou visitante, mas vou usar a terceira pessoa. Poderíamos então, no domingo que vem, ligar para o cantor que está mais no auge aí. Vou escandalizar. Ligar para a Anitta e ela voluntariamente aceita o convite para vir cantar aqui o louvor. O ministério do louvor vai estar dispensado e a Anitta vai aprender alguns cânticos, alguns hinos, vai vir aqui e vai cantar. Cantar por cantar, qualquer um canta. Isso que eu quero dizer, os irmãos. A adoração é vida. Adoração sou eu diante do Deus eterno. Muitas vezes não vou estar cantando, muitas vezes não vou estar balbuciando, solfejando, assoviando nenhuma música, mas as pessoas vão ver, ali está um servo do Deus Altíssimo, porque é isso que nós somos. 29, Deus está no controle. Não se prenda à religiosidade institucionalizada. De novo, não se prenda à religiosidade institucionalizada. O versículo vai mostrar uma religião forjada, e a palavra religião não é um problema, tá? Por isso, Nabucodonosor falando, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas se tornarão um monte de entulho, porque não há outro Deus, letra minúscula, que possa livrar dessa maneira. Ele dá um decreto, ele determina que todo mundo deveria adorar, cultuar, render graças àquele Deus, mas era institucionalizado. Não havia uma entrega de vida. Agora eu sou um servo do Deus vivo. Eu quero ser como Daniel. Talvez o Nabucodonosor deveria ter falado. E não fala, não se posiciona, não aceita, não modifica. Vê, mas não se posiciona. Ouve, mas não acredita. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Pior do que todas as circunstâncias que nós vemos é o problema do pecado, que está aí nas pessoas, tem dominado as pessoas, e nós às vezes ignoramos os nossos próprios pecados e os pecados dos outros. Isso é um problema sério.
religião, Jesus é a nossa religião. Porque religião é uma palavra que dá a ideia de religar. Quem nos liga ou religa a Deus é Cristo Jesus. Placa por placa, o céu não vai ter. Então eu preciso ser crente no Senhor Jesus. Porque Nabucodonosor até fala bonito, até prega, dentro do contexto que eu apresentei para os irmãos. Mas ele não era salvo em Cristo Jesus. Não tinha uma vida digna diante de Deus eterno. Deus está no controle, meus irmãos. Não seja movido pelas circunstâncias. Finalizando versículo 30. Nele experimentamos a verdadeira prosperidade. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Homem fornecendo a homens. Homens engrandecendo homens, enaltecendo homens, dando posição de destaque, louvor, aplausos. Vai passar. Vai passar. Agora, a verdadeira prosperidade, vida e vida com abundância, só Jesus pode nos dar. É Ele que é o Senhor da glória. Ele que reina sobre todas as coisas. Nos chama então para um conselho, para em meio à Babilônia em que nós estamos vivendo, nós possamos saber quem nós somos. E sabendo quem nós somos, é imprescindível não ceder às pressões. Se é para sofrer pelo nome de Jesus, sofra, não tenha a sua fé abalada. Pelo contrário, que seja inabalável. Porque as pressões também vão passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, entregue-se por completo a esse Deus que já tem o controle de todas as coisas, mesmo que eu não aceite. Que já está no domínio de todas as coisas, mesmo que eu não acredite. Então é questão de posicionamento, de escolha, de aceitar o convite que Deus faz para nós. Eu entrego a minha vida para Ele, e Ele cuida da melhor forma que Ele tem. E é a melhor, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Estamos diante de uma promessa. Tudo vai passar, mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. A palavra. E ainda a palavra vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou preparado para esse encontro? Vivo na Babilônia, Jesus vem nos resgatar para a Nova Jerusalém. Estou pronto para ser esse remanescente, para estar com o Rei da Glória, reinando com Ele eternamente. Esse é o nosso desafio. Não podemos fazer então como Israel e Judá. Eles tiveram, ou se viram envolvidos em três grandes pilares e problemas: idolatria, adultério. Esse adultério é a relação com Deus, e apostasia. Que o nosso coração seja totalmente movido pelo Espírito Santo de Deus, para entendermos mais dele, sabendo quem nós somos. Pressões todo dia, mas deixe aquele que tem o controle controlar totalmente a sua vida para o louvor da glória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por tua palavra ministrada em nossos corações, onde os teus servos, mesmo diante de circunstâncias fora da habilidade pessoal deles, eles puderam, Pai, manter-se firmes diante do Senhor, obedientes aos teus decretos e desígnios, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas.
cuida do teu povo. Decorrer dessa semana, dá livramentos. Aqueles que precisam de portas de emprego, que a tua misericórdia esteja sobre eles, possibilitando. Aqueles que têm entes queridos, familiares, amigos, ó Pai, sendo assolados por essa doença terrível, mas pela tua misericórdia, que haja cura em nome de Jesus. Aqueles que não foram acometidos, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre eles também, não permitindo que essa doença os afete. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, compreensão e o ultrapassado tempo. Glória a Deus. Agradecemos ao pastor Jackson a palavra que nosso Deus ministrou através da sua vida, que nosso Deus continue abençoando a vida do pastor. Neste momento vamos continuar adorando, prestando culto ao Senhor, e que tenhamos um momento em que possamos realmente declarar que o nosso Deus é digno de tudo que nós declaramos aí, cantamos, entoamos. Então coloque-se diante